Cristiano Ronaldo, ele não bebe justamente por conta disso. Ele tem aversão à bebida, porque o pai dele era alcoólatra. E aí teve uma entrevista assim, muito forte que ele falou sobre isso. E você vê que realmente foi algo assim que impactou muito ele. Quando ele fala, ele chega a travar o maxilar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Living Cast. Eu me chamo Lucas Galdino. Episódio este que a gente está aqui com a participação da Regiane, ela é psicanalista. E nós queremos entender, nós vamos debater para compreender por que nós temos traumas e como que a psicanálise ela pode explicar isso para nós. Eu vou passar a palavra para a Regiane, uma salva de palmas para ela, que está aqui. Regiane, seja muito bem-vinda, tá? É um prazer estar aqui com você. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Quem é a Regiane? Quanto tempo ela atua na área de psicanálise? Obrigada, Lucas. Eu agradeço o convite. Eu já tô na área, já vai fazer 6 anos. Novinha ainda, um bebezinho na psicanálise. Mas o que eu aprendi até agora é que a psicanálise é uma ferramenta poderosíssima, aonde ela, se a gente souber e quiser, a gente pode usar ela como uma ferramenta transformadora na nossa vida. Ela é uma peça-chave, digamos assim, para a gente voltar a ser quem a gente é, ou até mesmo descobrir quem a gente é. Eu vou falar mais para a parte de descoberta, porque é onde a gente mais trabalha, né, na psicanálise. Quando o paciente chega no consultório, ele chega meio transtornado, perdido, que foi também que aconteceu comigo. Você entra num desequilíbrio emocional muito grande e ali a gente começa a trabalhar o porquê que ele chegou nessa questão. Então, a psicanálise, às vezes você fala assim, mas a psicanálise trabalha muito na infância. Sim, é na infância. A infância explica tudo. A infância explica a nossa vida adulta hoje, né? Então, mais ou menos isso aí. Falando nessa essa questão de infância, isso é real mesmo. Eu né, faço acompanhamento e teve um determinado momento da terapia que eu tive que revisitar o eu do passado. E aí, realmente, eu pude entender que muito dos traumas que a gente tem, né, e que desencandeia na nossa fase adulta, é justamente coisas, situações que a gente passou lá na infância que é como se fosse essa semente, ela é plantada num solo lá na infância e aí a gente vai tendo nossas experiências, a gente vai adquirindo vieses, né, culturais, vieses ideológicos, vários tipos de vieses. E às vezes isso pode potencializar o meu trauma ou aquilo pode, né, contribuir de forma positiva. Seria mais ou menos essa analogia, né? Sim, e aí você usa os seus traumas de formas diferentes, né? Então, você vai mais ou menos assim, até os 7 anos, você usa os seus pais como espelho. Então, o que seus pais fazem e te mostra, você aprende. A partir dessa idade, você vem replicando o que você aprendeu de forma diferente. Aí, mesmo sendo trauma ou coisas boas, você vai replicar de forma diferente. Quando chega na sua vida adulta, isso te atrapalha ou te ajuda. Quando te atrapalha, você se pega muitas vezes pensando ou não, porque às vezes você é uma pessoa que faz tanta coisa errada ou que está tão acostumado ali no papel de vítima, né? Vamos chamar assim, de papel de vítima, que você não percebe se está fazendo errado. Mas quando você percebe, você fala, caramba, por que eu estou fazendo isso? Por que isso está me atrapalhando? Daí, quando a gente volta lá na infância, que vai ser sempre nessa idade, você descobre o porquê. Obviamente, a gente não vai culpar os pais, né? Porque hoje, então... Mas a gente é adulto e tem filho também. Então, a gente não pode mais culpar os nossos pais. Então, hoje a gente tem a responsabilidade, a autorresponsabilidade. E a psicanálise é uma ferramenta de autoconhecimento muito forte, que traz a gente de volta, que tira a gente do papel de vítima
pra gente ser responsável por nós mesmos. Bacana. Você explicou muito bem, já dá pra gente perceber como que vai ser o desenrolar desse episódio. Esses poucos minutos que a gente está aqui, já deu pra gente ver que ela tem uma expertise muito grande, né? Tem um dom da palavra também, que isso é muito importante. Não só os profissionais da área de psicologia, psicanálise, mas nós, seres humanos de forma geral, que nós precisamos estar comunicando a todo momento. Bom, você já falou quanto tempo você está aí na psicanálise, você já deu um pouquinho, né, do seu conhecimento aqui para nós, mas eu queria saber como que a Regiane ela escolheu a psicanálise. Será que teve alguma motivação pessoal? Por que que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu sou engenheiro de produção, sou técnico de segurança do trabalho e engenheiro de segurança também. O que me levou a estar na área de segurança do trabalho foi uma situação que eu passei com minha mãe. Minha mãe, ela saiu para trabalhar, sofreu um acidente e ela faleceu. Então, o foco do meu trabalho é esse. Eu trabalho para que famílias não passem pelo que eu passei. E aí eu queria saber se você escolheu a psicanálise porque teve algum fator pessoal forte ou porque você se espelhou em alguém. Não, teve. Na maioria das vezes, a gente sempre tem um fator pessoal, né? É sempre essa questão, que é onde a gente mais precisa ser acolhido, ser ouvido, e mesmo precisar de uma parte humana. O que aconteceu comigo foi o meu filho, passou por um processo de diagnóstico muito difícil desde o nascimento. E aí, quando ele estava fazendo 3 para 4 anos, a gente começava a levar ele médico e não se descobria diagnóstico nenhum do que ele tinha. E eu, enquanto mãe, ouvia muita coisa, né? A gente ouve muita coisa. Primeiro que ele não falava. Ele começou a falar, depois parou de falar. E não, vai falar, calma. Que é aquelas superstições de família. Ah, porque não sei quem falou quando tinha tal idade. E aí eu sempre fui muito curiosa para essas coisas. E com os meus filhos também. E aí eu não aceitava. E eu ficava pesquisando o que era e comecei a correr atrás. Nisso, eu comecei a me perder muito no meu emocional, porque eu já estava esgotada, porque eu me sentia muito sozinha. Então, eu marcava médico, levava, fazia exame, e era para cima e para baixo o tempo todo, durante meses, a mesma coisa. E aí, um belo dia, eu conversando com uma amiga minha, ela falou assim, amiga, por que você não vai no terapeuta? Aí eu falei, ai, será? E nunca fui. Como é que funciona? Você chega lá e conversa. Ah, tudo bem, então. Falei, tá. Ainda demorei mais meses para marcar. E tá bom. Eu cheguei lá, marquei a consulta, fui lá. Quando eu cheguei, joguei tudo para cima dela, que parecia que tava aqui. Joguei tudo para cima dela, a questão do meu filho. Saí de lá, assim, com um cartãozinho, com uma profissional que poderia ajudar meu filho. E saí de lá um pouco mais leve com a minha questão. E lá pela quarta, quinta sessão, ela já me falou assim, olha, você a partir de agora não é mais seu filho, não é mais seu marido, não é mais seu casamento, é você. Falei, como assim? Eu tô aqui para resolver as coisas do meu filho, porque eu não posso ficar esperando mais, né? Que a gente tem pressa para resolver. Aí ela começou a me fazer um monte de perguntas sobre a infância, claro. E eu ficava, mas pra que essa mulher quer saber da minha infância? Que coisa, gente! E aí a gente vai voltando e vai conversando. E aí você vai descobrindo a dependência emocional. Foi onde descobri que eu era. Ainda sou, mas aí você vai se libertando aos poucos. Que a dependência emocional a gente não tem como se libertar total, infelizmente. Infelizmente. E aí a gente vai se descobrindo ali aos poucos. E aí você vai descobrindo um certo poder do ser humano. E aí entra o autoconhecimento, que é muito grande. E aí eu comecei a desenvolver mais o meu filho. Aí eu já descobri o que ele tinha, que ele foi diagnosticado. Aí a gente já levou eles para os profissionais certos. E aí, em 2019, final de 2018, eu comecei a estudar. Que ela me convenceu a estudar. Aí eu falei, será?
E aí fazia mais de 15 anos que eu não lia um livro. Falei, eu não vou dar conta. Aí ela, você vai. Não vou, vai. Sabe aquela pessoa que acredita mais em você do que você mesmo? Aham. Foi ela. E aí eu fui fazer a psicanálise, mergulhei. Quando eu comecei a ler um livro, falei, é aqui. Me encontrei. Tem pessoas que são como farol na nossa vida, E né? ela Vai nos foi. direcionando e a gente vai aprendendo a olhar para nós mesmos, né? Eu acredito que a psicanálise, não só a psicoterapia, de modo geral, né? E eu tô colocando dentro do bolo psicólogo, psicoterapeuta e Sim, tudo mais. O que que acontece? Muitas pessoas acham que o psicólogo, o psicanalista, ele vai resolver o problema do indivíduo, mas não é assim, né? Lá é um momento que você vai confrontar os seus medos, as suas dúvidas, dores. as dores, frustrações e tudo mais. Ou seja, a conversa que você tem tecnicamente com o psicoterapeuta é uma conversa entre você e você. É isso aí. O profissional ele só vai estar ali fazendo uma ponte, Tá mediando. né? Tá mediando. É por isso que assim tem alguns profissionais que utilizam, vamos escrever uma carta para você, o seu eu de 10 anos atrás. Sim. E aí você mergulha ali e você vai confrontando, né? Você vai escrevendo. É muito difícil, tanto é que eu acredito que não é em uma sessão você consegue fazer esse processo, é um pouco mais demorado. E aí entra a segunda pergunta que eu quero fazer para você. Por que nós temos tanta dificuldade em aceitar os nossos erros? Essa semana, quarta-feira, cheguei no cliente, eu vi lá o funcionário trabalhando errado, e eu sou o cara que eu não chego e já chamo a atenção dele. Cara, por que você está sem EPI? Por algum motivo tem. E aí eu tenho percebido que os trabalhadores que não cumprem procedimento, eles seguem um padrão. Primeiro ponto, ele sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Sabe o que é certo. Segundo ponto, eles não decidem com lógica. A gente toma a nossa decisão baseado na nossa emoção. Tô com pressa, tô chateado por N motivos, né? E aí o cara tenta justificar com lógica um erro dele. Então, assim, nós seres humanos, a gente tem uma dificuldade muito grande em admitir que a gente está errado, né? E o que a psicanálise ela pode falar sobre isso? É uma. A gente precisa manter uma imagem, né? Sim. Nessa imagem, eu não posso admitir que eu errei. E aí, se eu admito que eu errei, ela volta pra mim como vergonha, frustração, uma zoação do amigo, do colega, do chefe. Como se eu admito que eu não tô usando o material que eu sei que eu preciso usar, mas eu me neguei a usar. E aí eu sei que eu me neguei, mas se eu continuo ali, falo, não, mas é porque foi rápido, eu acordei atrasado, peguei o ônibus, não sei o quê, cheguei aqui, só peguei o cafezinho. Custa falar assim, desculpa, vou pegar agora. Para a pessoa, sim. Por quê? Porque ele já está acostumado a fazer isso. Então, o costume vem da infância. Tudo que eu aprendo lá, eu vou replicar na minha vida adulta de maneira diferente, mas eu vou replicar. Então, se eu aprendi que lá uma coisa errada eu posso fazer, eu vou continuar fazendo, mesmo que seja o mínimo. Então, quebrar regras é uma delas. E aí acaba virando um padrão, né? Você repete, 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 nunca aconteceu nada, né? Exata, até acontecer. Até Até acontecer. acontecer. E aí, quando acontece, o seu inconsciente vai falando, opa, peraí, o que tá acontecendo? A gente sempre fez isso, nunca deu nada de errado, né? Sempre foi tranquilo. Tá? Agora a gente precisa mudar isso aqui. Você quer continuar? E aí bate a vergonha ou bate aquela vontade de falar assim, não, agora eu preciso seguir a regra, por quê? Porque senão eu posso perder meu emprego, né? Eu tenho uma responsabilidade a zelar por trás disso. Então, eu preciso ter responsabilidade comigo primeiro. É famoso, tem uma frase que fala assim: o que nós não conseguimos recordar, nós somos condenados a repetir. Sim, Então, isso é muito do que você acabou de falar, né? Que a gente sempre tende a estar repetindo os mesmos padrões. E aí, às vezes, tem um padrão lá de infância. Um exemplo, uma criança que cresce num lar, que o pai, ele é alcoólatra,
criança tá vendo lá, poxa, o pai dela é como se fosse o herói dela. Poxa, meu herói, ele tá bebendo, tá fumando, por que que eu não posso fazer também? Se ele faz isso é porque é algo bom. E aí a gente vai entrando nesse ciclo e para sair é difícil. Então é por isso que estatisticamente, inclusive, a chance do filho ser alcoólatra é muito grande, É. Aí né? tem dois viés na questão de vícios, né? Sim, O, um deles é que ele pode virar alcoólatra. O segundo é que ele pode odiar todo tipo de bebida e aí tem ou de vício. o Cristiano Ronaldo, todos vocês sabem quem é Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele não bebe justamente por conta disso. Ele tem aversão à bebida, porque o pai dele era alcoólatra. E aí teve uma entrevista assim, muito forte que ele falou sobre isso, e você vê que realmente foi algo assim que impactou muito ele. Quando ele fala, ele chega a travar o maxilar, É, porque você sente a dor. isso. Ele fala com tanto peso ainda, porque eu imagino que, por exemplo, uma festa que ele faça na casa dele, nem cheiro de álcool passe perto. Mais ou menos. Ele tinha lá a Coca-Cola, uma água, ele tirou a Coca-Cola, colocou a água porque ele não queria que a imagem dele estivesse associado a tipo um refrigerante que é prejudicial à saúde, né? Bom, então a gente já falamos sobre traumas, sobre questões de erros, padrões de comportamentos. Isso é algo que eu tenho uma rede social, que inclusive foi onde eu conheci a Sara, e ela vai participar do próximo episódio. E aí nessa rede social tem muita. Parece que é. Como é que eu posso fazer uma analogia? Como se fosse o CAPS, né? Tá todo mundo lá falando lá sobre seus problemas e tudo mais, e um tentando ajudar o outro. E vez ou outra, eu fico vendo pessoas que falam mal, né, dos psicólogos e tudo mais, esses profissionais, e outros que falam que resolve, que tipo assim, a terapia, todo mundo precisa de terapia. Aí eu queria saber, poxa, será que todo mundo realmente precisa de terapia? O mesmo método que você aplicar para mim vai poder ser aplicado para o Bruno, por exemplo? Não, não é, porque a sua questão é diferente da do Bruno. Então, a gente vai sentar, vai fazer uma anamnese, entender a sua demanda, e aí a gente vai começar a trabalhar em cima do que você me trazer dentro do consultório. São ferramentas diferentes. Às vezes a gente pode até usar as mesmas ferramentas, porém com um direcionamento diferente para cada um, entendeu? Então, o que você me trouxer, a gente vai trabalhar de uma forma, o que ele me trouxer também a gente vai trabalhar de outra, que é para cada um ter o resultado que está querendo. Na maioria das vezes, a gente tem resultados completamente diferentes do que o paciente chega lá querendo. Ah, eu quero resolver a minha ansiedade. Às vezes ele não tem ansiedade. Ele está ali sofrendo por uma dor que não está fazendo a ansiedade dele. Ele mesmo está sofrendo ali por uma questão que ele mesmo arrumou e que às vezes é desse tamanhozinho. Aí, às vezes, em 10, 15 sessões, você já consegue dar uma. Para mim, qualquer problema vira um problemaço. Minha esposa vive falando isso comigo. Eu tenho tentado trabalhar muito, muito isso em mim, né? Ah, eu posso resolver isso? Ah, não posso. Então, É o bola para frente. que tá nas suas mãos, o que está ao seu alcance. Você pode fazer? Ah, posso. Posso fazer hoje? Não. Quando eu posso fazer? Amanhã. Então tá, o que eu posso fazer hoje? Posso fazer isso, então eu vou fazer isso aqui. Amanhã eu resolvo essa parte aqui. É uma coisa de cada vez. Obviamente, a gente não é criado dessa forma, né? Ninguém é criado desse jeito. Ah, olha, vamos esperar, faz Ainda mais hoje, assim, depois. hoje a gente tem muitos estímulos. E isso Demais. aqui, ó, isso é terrível, terrível. Nós estamos sendo condicionados a viver ansioso, Na rapidez. a ser o melhor aluno, a tirar 10, a chegar em primeiro lugar, a ser o artilheiro no interclasse, né? A entregar cada vez mais produtividade. E isso está sendo muito, como falar, isso está trazendo muito impacto negativo para a mente das pessoas. Por isso que eu acredito que o salto de pessoas que estão mentalmente desgastadas está sendo potencializado justamente
por toda essa modernidade que a tecnologia está trazendo para nós, né? E aí a pessoa fica doente, muitas vezes ela não quer procurar ajuda, porque a gente tem medo. Ó, Lucas tá doido, tá indo no psicólogo, no psicoterapeuta. Uhum. E quando a pessoa ela vai pro psiquiatra, ela endoidou de vez. Tomou remédio e tem que botar no hospício. Então, as pessoas geralmente falam isso, né? E aí o que que a gente faz? A gente tem medo, né? De ir no especialista. Por quê? Primeiro ponto, medo do julgamento do outro. É. Segundo ponto, você revisitar o seu passado, ele é muito traumático. Por exemplo, desde que minha mãe faleceu, eu não vou no hospital. Eu só vou em último caso. Para eu ir no hospital, só se eu não tiver jeito mesmo. Porque assim, eu revivo o episódio todas as vezes no hospital. E o curioso é que assim, eu sinto a mesma coisa. Não é nada diferente, a mesma coisa. Eu já sei tudo que vai acontecer, então eu evito. Sim. E aí entra a seguinte pergunta: por que que as pessoas têm tanto medo assim de confrontar os seus medos? Primeiro, só uma questão aqui da parte que você falou que você revive. Toda vez que você lembra e toda vez que você... Só de pensar em hospital. É porque o seu inconsciente, ele é atemporal. Então, se você, o que você passou há 15 anos atrás, se você fazer a lembrança hoje, é como se você tivesse vivendo hoje. Não tem aquela comida de vó que do nada, assim, você passa perto de uma... Eu vou falar por mim, né? Minha avó morava numa roça. Então, toda vez que eu passo próximo a uma roça, que eu sinto aquele cheirinho de mato, só me vem a lembrança lá próxima à casa da minha avó. Então, eu tenho várias lembranças assim, mas não é a casa da minha avó. Eu sei que não é, mas o meu cérebro entende que é, porque é como se fosse o mesmo cheiro, é como se estivesse acontecendo Sim. de novo. Então, a dor funciona igual. Então, você toma você leva... Vamos falar uma coisa assim, bem mais pesada. Você levou um tiro, daqui 10 anos, você não quer levar outro tiro. Mas a dor, a lembrança vai ser a mesma, como se você estivesse levando a E é uma mesma... dor física, é muito doido, Você né? sente no mesmo lugar. Se você colocar o dedo, dói. É tudo. Seu corpo sente. Seu cérebro manda, né, a resposta. Então, é um corte. Cicatrizou, mas daqui 10 anos você vai olhar para aquele corte, você vai ver sangrando. Você vai ver o médico fazendo a costura. Tudo isso, se você colocar o dedo, você vai sentir a dor. Às vezes tem gente que recorda até dos remédios que tomava para parar aquela dor. Então, por ser uma dor muito forte, a gente se nega a lembrar, porque dói muito lembrar. Só que, ao mesmo tempo que dói, te atrapalha. Então, toda vez que você se recordar de uma dor muito grande, ela vai te atrapalhar a andar para frente, a desenvolver. Então, você vai sentar na cadeira. Você lembrou que doeu, que sofreu? Você vai sentar e vai chorar. E aí, aconteceu o quê? Qual foi o resultado daquilo? Nada. Na terapia, você vai lembrar, vai vai falar o que aconteceu e ali a gente vai trabalhar o porquê que você está lembrando, para que serve essa dor que você vai ter que lembrar novamente. E aí, assim, quanto mais você sentir, eu trabalho com uma técnica chamada TRG, e aí a TRG, ela faz, quanto mais você sente a dor, menos você lembra com dor. Você não vai esquecer do seu trauma, mas toda vez que você lembrar, você vai lembrar de uma forma leve. Então, daqui 10 anos, quando você se lembrar assim, nossa, minha mãe morreu, eu vou ter que ir lá no hospital levar meu filho, no mesmo hospital para meu filho ser atendido. Você vai lembrar e falar, nossa, eu não senti aquela dor. Que maravilha, vamos embora, filho, vamos embora que tá tudo certo. Sabe? A técnica que a gente usa, ela faz essa dor transformar numa parte boa da sua vida. Não que você tem que Um esquecer, aprendizado, né? mas é um aprendizado. Então, você vai pegar ela, vai tomar como uma injeção para ir para frente, para viver e se desenvolver, né, em cima daquilo. E não pegar a dor e sentir. Tem gente que não vai no psiquiatra. Exemplo. Já conheceu alguém que parece que tem um orgulho de falar que toma não sei quantos Ah, remédios? conheço.
Pois é. Muitos. Já conheceu alguém que tem orgulho de dizer que tem um monte de doença? Exatamente. Isso é uma dor. Por quê? Porque ela pega para ela uma dor que às vezes nem ela sabe que tem, se é verdade. Mas ela sente, porque ela quer tanto aquilo, ela precisa sofrer de alguma forma. E aí isso traz um benefício para ela. Que às vezes é a pena das pessoas, é o olhar de pena, é um olhar de caridade, de E tem aquelas humildade. pessoas falando, você tá bem? Nossa, eu tô péssimo, cara, eu tô péssimo, e aquela negatividade, né, muito disso aí. Aí você falou de inconsciente, né? Falando de inconsciente, o que que eu vejo? A gente acha que a gente está sempre no controle, no dia a dia, né? Mas eu acho que o buraco é muito mais embaixo do que as pessoas acham, né? Eu acredito que nem sempre nós estamos no controle, por quê? Porque a maioria das nossas ações, elas são automáticas no nosso dia a dia. Imagina o seguinte, você que está aí do outro lado. Você aprendeu a dirigir um carro. No início é terrível, você tem que analisar dois retrovisores nas laterais, um retrovisor central. Você tem que se preocupar com os pedestres e ainda você tem que controlar acelerador, freio, embreagem, passar marcha. É um caos. Você vai tentando, vai repetindo, 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 e você vai aprendendo. E aí você já não precisa mais de olhar, poxa, eu coloquei na primeira, eu coloquei na segunda. Você já vai trocando de marcha no automático. Ou seja, é o inconsciente funcionando. Seria mais ou menos dessa forma? Mais ou menos isso. Ele aprende a trabalhar no automático. Então a gente é regido por ele o tempo todo. A gente funciona no que ele quer o tempo todo. E aí eu vou te dar um exemplo bem pessoal. Eu era aquela aluna da sala que não gostava de apresentar trabalho na sala porque eu morria de vergonha. Eu era muito tímida. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei, eu preciso fazer o mínimo de oratória para começar a me expressar, falar melhor, né? Tudo isso. E aí fiz um cursinho de oratória basicão. E aí começaram a me chamar para falar em público. Aí eu falei, meu Deus, não, eu não posso. Eu não posso. A primeira vez que eu fui falar em público, eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Olha meu inconsciente. Mas eu tava lá, tremendo igual uma vara verde. Mas fui, eu falei, eu preciso saber se eu consigo ou não. Então, toda vez que a gente sente esse medo enorme de fazer alguma coisa ou de se desafiar mesmo, é o nosso inconsciente. Às vezes esse medo vem como um aviso também, né? Fala, olha, dá uma freada aí, dá uma segurada, que ainda não é o momento, não é a hora, né? Dá uma segurada. E isso funciona muito nas nossas emoções. Isso que é bom a gente entender isso, ter um autoconhecimento, né? É a ferramenta mais poderosa do mundo. Você aprende a se conhecer, você sabe Falando quem você nisso, é. o que seria melhor? A pessoa ser inteligente ou ela ter autoconhecimento? Você acha que é o quê, Bruno? Eu acredito que autoconhecimento liga na outra, na verdade, né? É uma forma de inteligência, né? Você se conhecer também. É para você se preparar suas armas para lidar com outras questões, né? Acho que elas andam juntas, na verdade. Legal. Para vocês que não sabem, o Bruno é o nosso diretor, ele tá nos bastidores, mas é isso aí. E você, Sara? O que você acha? Intrapessoal, conhecer. Geralmente é o mais importante, que a partir de você se conhecer, você consegue desenvolver e aumentar esse conhecimento. Regiane, a gente está chegando ao nosso final do episódio. Está sendo muito bom, tenho certeza que o pessoal do outro lado está gostando também. Já quero mandar uma CTA para vocês antes de finalizar. Siga o Livecast, você não segue a gente. Na plataforma preferida de música. Nós estamos praticamente todas, tá? E eu preciso que você encaminhe esse episódio para apenas uma pessoa. Se for duas, melhor ainda. Mas uma já tá ótimo. E agora eu separei a última pergunta, que tem muita polêmica, né, na Ai, questão vamos de lá. psicanálise. E assim, qual que é o maior mito sobre a psicanálise que você, como profissional, gostaria de desmentir para os nossos ouvintes? Olha, hoje
Eu acho que a psicanálise já está bem mais desenvolvida hoje aqui, né? Então não tem muito mito a questão da psicanálise. Já teve muito, que era a questão do que o Freud era muito sexual e tal, mas agora já não tem mais essa questão, É. porque o pessoal agora já sabe que quando a gente nasce com dois prazeres, então E tem o doutor Evidêncio também. Ah, mas e cadê a evidência? Tem muito disso também, né? tem bastante. Mas eu acho que ainda há uma questão assim, ainda é com a infância, né? E aí eu gosto muito de falar no seguinte: os nossos filhos, eles vão replicar tudo que a gente faz. Então, quando eu atendo uma criança, e eu não gosto de atender criança, por quê? Quando eu vou atender criança, eu tenho que atender os pais. E na maioria das vezes, o pai leva a criança e joga lá para mim. Tá com isso, Rejane? Resolve. Eu não consigo resolver o problema da criança. O problema da criança não sou eu que vou resolver. Os pais que têm que se resolverem primeiro, porque cada um tem sua questão. Aí a gente entra até naquele filme Adolescência, não sei se você já assistiu. É, é recente, né? A É, tem série na eu Netflix. assisti. É um filme que tá bem polêmico É. ultimamente, mas o filme, ao meu ver, ele não traz uma visão do adolescente. Ali, para mim, ele traz uma visão familiar. Eu percebi isso. Eu e minha esposa conversando, a gente falou, olha, tipo assim, você vê que o pai era totalmente o oposto da mãe. E aí o cara já passou a caçar os meninos na rua, ele já tava vendo um monte de coisa, assim, né? E aí a gente sempre volta na repetição. O menino replicou ali com a psicóloga dele, replicou a violência com os amigos, o bullying. Então, foi tudo um efeito cascata, né? Digamos assim. E a parte é o seguinte: o que você sabe do seu filho? Você sai para trabalhar de manhã, com quem seu filho fica? Qual o vídeo que ele está assistindo na internet? Com quem ele está conversando no WhatsApp? No Instagram? Você tem esse controle? Ah, mas eu preciso ter? Sim. Ah, mas meu filho já tem 17 anos, até os 21 você precisa ter esse controle. Às vezes, assim, hein, eu acho, eu sou pai de primeira viagem, meu filho tem 2 anos e 4 meses. Nossa, deu até um silêncio aqui, né? Tô aguardando você falar. O que eu acho, assim? Ah, vou dar uma tela pra esse menino aqui pra ele parar de me perturbar. Por exemplo, vou colocar esse menino no futebol. Às vezes o menino que não quer jogar futebol, ele quer fazer música. É como se os pais quisessem ter menos contato possível com os filhos. Porque tá sempre corrido, tá sempre cansado. Ah, tô na correria, né? E eu tenho tentado trabalhar muito isso em mim. Eu preciso ter mais contato com meu filho. Eu viajo muito. Então, assim, quando eu tô aqui, o meu tempo é dele, Isso aí. né? Porque isso faz Escuta. exatamente. Tempo de qualidade e escuta ativa. Não é escuta com crítica de volta, é escutar verdadeiramente o que seu filho está falando. Pai, eu quero um celular. Ah, menino, mas para que você quer um celular? Você não precisa de um celular que não sei o quê. Não, meu filho, para que você quer o celular? Você não precisa de um celular agora. Mas se você quer, me explica. Não, mas Fala meu, pro meu colega papai. tem, por que que eu não posso ter? Fala pro papai por que você quer, pai, mas é porque o amiguinho lá da escola tem. Então, olha só, eu não acho legal porque isso vai te trazer um dano assim, não vai ser legal porque vai te distrair. Eu quero que você brinque, eu quero que você desenhe. Vamos desenhar? Então, é conseguir distrair eles do máximo possível de telas até quando vocês aguentarem, né? Ainda mais agora nessa idade. Essa é a idade de treinar, de fazer a manipulação do seu jeito. Sim. Então, do jeito que você quiser, ele vai crescer. Com tela ou sem tela, você entende? Então, dando exemplo ou não. E ali no filme mostra muito a falta de atenção, falta de tempo. Ai, mas a gente senta para jantar. É, senta, mas aí tá todo mundo comendo o seu prato. Aqui, ó. Terminou um levanta, ninguém conversa, pergunta como foi o dia, ninguém vai no quarto do menino. Ninguém leva o menino na escola, entra na sala do professor, pergunta como que tá. Eu viajando assim, ou quando eu tô em casa, a gente busca ele na escola, você fala, Pedro, vem cá, fala pra papai, como é que foi na aula? Foi tudo bem? Foi bem, pai. O que que você comeu? Né? Ele não fala tudo direitinho ainda, Sim. algumas coisas a gente entende. Então eu vou perguntando coisas assim,
como se fosse uma conversa mesmo, uma troca ali, entendeu? Ele falar como é que foi o dia dele, eu falo como é que foi o dia. Nossa, papai fez isso, fez aquilo, ele não tá entendendo nada. Mas tá armazenado lá dentro do inconsciente dele, né? Eu acredito que o inconsciente é como se fosse uma gaveta. Você vai jogando um monte de coisa lá e vai ficando armazenado, É, né? eu gosto do exemplo da camada. Como? Que exemplo seria esse? Por exemplo, um repolho ou uma cebola, ele não tem várias camadas? Sim. Então, ele vai acumulando em forma de camadas. Tanto os É melhor do que traumas quanto as fases boas. Então, na terapia, a gente vai tirando camadinha por camadinha ali, vai tirando essa camadinha e vai trabalhando uma por uma. O nosso inconsciente, por ele entender que ele é, por ser atemporal, quanto mais a gente vai trabalhando essas camadas, mais livre ele vai entendendo o que você está e aí ele vai soltando devagarzinho as lembranças para você. Então, é assim, tem pessoas que falam, mas eu não lembro como que foi a minha infância. Por quê? Porque o seu inconsciente bloqueou, porque foi tão pesado que ele teve que fazer esse bloqueio, porque senão você não ia aguentar, você não ia resistir à funcionalidade disso tudo no seu corpo, né? Porque é o físico. Então, quando o seu cérebro, o seu inconsciente está cheio, o seu corpo vai te responder de alguma forma, normalmente em forma de doença. É sempre doença. Passou mal, a resposta é sempre emocional e vai vir sempre no seu corpo. Sempre vai ser. Então, pais, né, cuidem dos filhos. Olhem isso aí. pela família. Bom, pessoal, estamos chegando a mais um final de episódio aqui no Living Cast. Estou muito feliz com a audiência de vocês. Não esqueça de seguir o nosso canal. E eu não posso deixar de lembrar que este episódio, dá um zoom aqui, isso, mais um pouquinho. Esse episódio é um oferecimento da Carnes Nobres, você sabe por quê? O seu churrasco merece uma carne de qualidade. Até o próximo episódio.